Sejam muito bem-vindos a mais um review de tênis de corrida. Meu nome é Vitor Alves e, além de corredor amador, também sou fisioterapeuta, atuo com fisioterapia esportiva e osteopatia. E o objetivo dos vídeos que eu trago aqui para vocês de review de tênis de corrida é justamente assimilar a minha experiência enquanto corredor, o que a ciência nos diz sobre calçados esportivos, em especial tênis de corrida, e também a minha parte clínica, né? Aquilo que eu acredito, a minha opinião enquanto profissional, e compilar tudo isso e trazer aqui para vocês informações que possam ser pertinentes para a vida de vocês enquanto corredores, auxiliando numa melhor compreensão acerca desse assunto e também, quem sabe, auxiliando vocês na escolha do melhor tênis, do tênis mais adequado para cada pessoa, porque não existe um único tênis que seja o tênis para todas as pessoas, mas sim pessoas que possam se adaptar super bem a um modelo e esse mesmo modelo talvez não sirva para outra pessoa. Então o objetivo é justamente isso, contribuir para o maior número possível de pessoas trazendo vídeos aqui para o YouTube. Então, sem mais delongas, se você gosta desse conteúdo, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bora para mais um vídeo. E esse não é qualquer review, afinal estamos falando de um super shoe ou um super tênis. Saucony Endorphin Pro número 4. Quem acompanha o canal já sabe que eu mudei a ordem cronológica trazendo um tênis que ainda não chegou ao Brasil, que é o Saucony Endorphin Speed número 5. Esse que já está aí, podem acessar esse vídeo. E aqui falando de um tênis que foi lançado, que acredito que há um pouco mais de um ano, mas que também demorou um pouquinho a chegar ao Brasil, que é justamente esse modelo. Infelizmente a Saucony não possui uma operação tão grande no Brasil e por isso os modelos acabam chegando um pouquinho mais tarde aqui pra gente, o que é uma pena, haja vista que muitos modelos eu pessoalmente gosto muito, acho super interessantes. Falando sobre esse modelo, ele tem algumas peculiaridades que eu acredito que deixam ele, enquanto um super shoe, muito mais híbrido, muito mais popular. Então ele tende a cair bem para diferentes perfis de pés, diferentes perfis de corredores. Então vamos esmiuçar um pouco mais sobre cada característica, sobre cada parte desse tênis, falando aqui de algo que eu acredito que enquanto corredor e também enquanto profissional, colocando aí alguns vieses clínicos com relação a esse tênis. Esteticamente é um tênis que me agrada muito e a cor que mais saiu no Brasil é todo um laranjão. Particularmente achei muito bonito, mas essa cor eu achei linda também, um pouquinho mais sóbria nesse azul marinho, contrastando com o verde limão. Mas vocês sabem que a estética aqui não é o principal ponto que eu julgo no tênis. Então, começando pelo ponto principal de um super shoe, que é justamente sua entressola, que no caso do Endorphin Pro 4, ele possui dois materiais que compõem a sua entressola. Um que é o Power Run PB, que nesse caso está em verde limão, PB do Piba ou Pibax, como queiram chamar. E também desse tom um pouco mais azulado, que vem somente para a parte do médio pé para o antepé, que é o que a Saucony chama de Power Run HG, ou seria Holy Grail, seria o Santo Grau. Então a Saucony coloca como sendo, remetendo ao Santo Grau, que seria historicamente, né, em tese, o cálice que Jesus Cristo teria utilizado na última ceia. Então colocando ali, remetendo a algo difícil de ser conquistado, algo desejado, onde o indivíduo tem o objetivo de alcançar, né? Então ela está colocando ali como se ela tivesse de fato achado a fórmula mágica para uma entressola muito adequada. E realmente é uma entressola muito boa, muito interessante, que, se não me engano, ela estava presente somente no Endorphin Elite, na última versão. Mas realmente assim, esse conjunto de entressolas deixa ele
auxilia tanto em responsividade e, no caso do PIBA, do Power Run PB, do PB, trazendo algo que deixa um pouquinho mais equilibrado, não deixa somente muita resposta, mas dá um certo conforto. Então acho que esse equilíbrio foi muito interessante. E como a gente está falando de um super shoe, aqui temos também a placa de carbono, que ela fica evidente na região do solado. Então é vazada somente nessa região do médio pé. E é uma tendência das marcas hoje sempre vazarem algo no solado, deixar essa placa mais vazada, justamente para que a placa tenha maior capacidade de expansão e retorno de energia. E falando do solado, ele é relativamente bem coberto aqui desse material emborrachado, 2 porções na região do retropé e também já vindo do médio pé para todo o antepé, que não é uma cobertura que preenche todo o solado, mas tem um ótimo preenchimento. Então, dando um pouco mais de tração e durabilidade para o solado. Então, esses são 2 pontos interessantes para o solado, porque a gente está falando em termos de durabilidade do calçado. Se a entressola é toda vazada, a tendência é que ela se desgaste mais fácil e esse tênis venha a durar menos. Não é o caso do Endorphin Pro número 4, porque ele tem um bom preenchimento de borracha e não é uma borracha também super grossa, super densa, porque também o tênis poderia ficar um pouco mais pesado. Esse que já não é dentre os super shoes, não é o tênis mais leve que temos no mercado. Então eu acredito que ela equilibra bem aí de dar um pouco mais de tração e durabilidade, ao tempo que também não deixa esse tênis muito mais pesado do que seria o necessário. E é um tênis de 8 mm de drop, sendo 38 atrás e 30 na parte da frente. Drop, lembrando que é a diferença que temos de altura do calcanhar para a parte da frente do pé, que eu chamo aqui de antepé. Vindo para o cabedal, a composição dele eu acho muito interessante, que ela é uma trama super bem ventilada, então fica bem translúcida, então vocês conseguem identificar aqui na imagem quão translúcida essa malha de cabedal é, com o logo fusionado da Saucony na parte lateral e em menor tamanho na parte medial também, auxiliando a dar um pouco mais de sustentação para essa malha de cabedal. Ela é uma malha de pequenos formatinhos hexagonais e se assemelha um pouco ao que viria a ser o Endorphin Speed número 5, como eu havia citado aqui. Só que aqui é uma sensação dela ser uma malha um pouquinho mais áspera do que se tornou no Endorphin Speed número 5. Mas é uma malha muito bem trabalhada. Então, esteticamente, eu achei muito bonita e cumpre muito bem a função de deixar um tênis leve, bem ventilado e aparentemente bem durável. Então não acredito que seja um material que vai furar com grande facilidade, enfim. Eu acho algo muito bem desenhado, um cabedal muito bem construído. E falando do cabedal, algo que chama muito a atenção é que a língua ela é em knit. Então é algo muito bem confortável nessa região do dorso do pé. E aí apenas detalhe, né? Na região da língua, nessa região mais acima, nós temos o Saucony escrito e é possível simplesmente dobrar a língua após realizar a amarração. E aqui temos o logo da Saucony. Então, pequenos detalhes, é uma língua que ela está fixa no cabedal, não é que ela está como se fosse atarrachada, ela de fato é fixa. Então é uma construção que tem essa costura na lateral da língua junto ao cabedal. Então ela está de fato uma continuidade do cabedal. Então aqui dá para identificar bem então quão translúcido é essa malha. Então fica algo muito bem abraçado ao pé, muito bem ajustado. O ajuste desse tênis é muito bom. Ainda mais comparado com alguns outros modelos de super shoes que nós temos no mercado. Na parte mais do peito do pé, no dorso do pé, nós temos aqui não furos, mas sim passadores. Então, 1, 2, 3, 4 passadores, mais
ou 2 furos. Então são 2 furos junto com 4 passadores, 6 no total. Eu sempre recomendo utilizar todos os furos no sentido de dar mais estabilidade, uma amarração um pouco melhor. Mas isso, sei que corredores têm suas preferências individuais, mas eu sugiro sempre, tá? E justamente nessa região onde temos os 2 furos ao invés dos passadores, nós temos um material que é um pouquinho mais semelhante a uma camurça, né? Tanto nessa região medial quanto nessa região lateral. Vindo para o contraforte, apenas um pequeno suporte que também se assemelha a essa camurça. Então ele dá um pouquinho mais de sustentação, mas ainda assim não é algo muito rígido. Então se eu fizer um pouquinho mais de força, eu consigo dobrar essa região do contraforte. E aqui, não sei o quão vai ser visível para vocês, percebam que nós temos aqui um pequeno suporte também para dar um pouco mais de estabilidade. Mas percebam, não é um contraforte muito rígido, então ele é bem molinho, ou seja, em tese, nessa região do retropé não teríamos um grande suporte. Isso em tese, tá bom? Essa é a construção de todo o cabedal, falando da sua malha, da língua, amarração e contraforte. E ainda nessa região do colar do tênis não temos grande preenchimento de espuma, mas sim uma espuma bem fininha, mas que, de novo, o calce do tênis ele é muito confortável, ele veste super bem, mas não temos aquele tradicional do super shoe, um preenchimento, uma espuma um pouquinho mais proeminente. Não, essa é bem coladinha, é um preenchimento bem sutil, mas que pessoalmente não foi nem um pouco desconfortável, muito pelo contrário. Agora vamos para além da composição do tênis. Vamos esmiuçar um pouco mais. Vou colocar aqui experiência enquanto corredor e algumas pitadas aí clínicas enquanto fisioterapeuta. Dentre os super shoes, esse eu acredito seja um dos mais estáveis. Isso se dá porque a gente não está falando de uma entressola super molenga, muito mole, muito macia demais. Porque esse é um ponto que, para que de fato a placa tenha essa resposta, tenha uma boa responsividade, a gente precisa de uma entressola que seja macia o suficiente para que ela consiga absorver e chegar à placa e ter esse retorno de energia adequado. Porém, se a entressola é de um material, uma composição muito macia, ela pode ficar muito mole, deixando esse calçado, essa superfície, essa plataforma mais instável. E aí a minha principal crítica ao uso de um calçado com um tênis de placa de carbono para todos os corredores. Alguns corredores eu não sugiro pelo fato de que pessoas com histórico de lesões no tornozelo do pé, pessoas que estão acima do peso, que estão voltando de uma lesão, esse calçado ele pode ficar mais instável. Ou seja, essa pessoa está com um risco aumentado de lesão. A literatura ainda não consegue bater o martelo e afirmar isso. Mas, pessoalmente, então, trazendo meu raciocínio clínico, eu acredito nisso, né? Então, daí a importância de deixar bem claro. A literatura afirma isso? Não, é uma opinião clínica. Algo que eu vejo, algo que eu desenvolvo enquanto raciocínio clínico profissional e tento colocar isso na prática, certo? Então, não é que a ciência diz isso, meu pensamento crítico enquanto fisioterapeuta, acredito que tênis muito moles, ou seja, muito instáveis, tendem a aumentar o risco de lesão do corredor. Porque senão, poderia ser, você é contra o uso de tênis de placa para uma pessoa que corre um pouco mais devagar. Não é esse o ponto. O ponto é, se a pessoa tem mais tempo de contato com o solo. Se ela tem mais tempo de contato, esse tênis tende a ceder um pouco mais, deixando ele um pouco mais instável, já que essa plataforma é muito mole. Logo, ela vai ter mais instabilidade, favorecendo compensações. Então, tendinopatias, fascite plantar, fratura por estresse, metatarsalgias, certo? Então, isso é um raciocínio clínico, algo que eu acredito. Do contrário, a pessoa é leve, tem uma boa mecânica de corrida, ela tem um baixo tempo de contato com o solo, esse tênis tende a ter um melhor retorno de energia. E é para isso que ele foi feito, em termos de performance. Mas esse modelo em especial
é um pouco mais democrático. E isso se dá pela sua construção. Então percebam que ele possui uma base um pouquinho mais larga. Vejam só que nessa região do antepé, ele é relativamente largo, então os dedos se encaixam bem aqui. E ele não é tão afunilado nessa região da ponta do pé. Afunila um pouquinho? Sim, mas ainda assim ele é relativamente arredondado, não é um bico tão fino assim como eu já citei em outros modelos aqui. Então percebam que essa base dele, nessa região do retropé, seria a parte do começo do pé, a região do calcanhar, ela é relativamente larga. Então por mais que ele afunile um pouquinho na região do médio pé, a minha sensação enquanto corredor é que ele é um tênis muito estável, considerando um tênis de placa de carbono, o que é algo extremamente positivo. Porém, não dá para ter tudo na vida. Então ele não é, na minha sensação, o tênis com melhor retorno de energia. Mas ele acaba sendo um tênis muito bem equilibrado. Então para quem que eu sugiro que possa se interessar muito por esse modelo em especial? Pessoas que querem um tênis de placa de carbono, querem um tênis voltado para performance, mas que possivelmente estão acima do peso, pessoas que gostam de um pouco mais de estabilidade, pessoas que não colocam como ponto principal o retorno de energia. Esse perfil de corredor eu acredito que tende a gostar um pouco mais desse modelo aqui. Mas isso não exclui a necessidade ou pelo menos a sugestão, de você colocar o tênis no pé. Vá até alguma loja que tenha uma esteira, teste, ver se isso faz sentido para você e se sua experiência bate com a minha recomendação. E dito tudo isso, se você já correu com o Saucony Endorphin Pro 4, comente aqui quais foram suas experiências com esse modelo aqui. Valeu por acompanhar esse vídeo até aqui, não deixe de se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo para que ele possa alcançar o maior número possível de corredores. Um grande abraço e até mais!